mais um vídeo para o canal Na Graça de Deus. Tudo bem com vocês? Meus irmãos, continuação do ensinamento de Jesus, dos vídeos anteriores, Sermão da Montanha. Eu quero que você fique até o final para você compreender o que Jesus está trazendo através dessa mensagem. Está em Mateus 7, o versículo 7 ao 14. Eu quero que você fique até o final para compreender o que Jesus quer dizer nessa mensagem do Sermão da Montanha. Fique comigo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva no canal, compartilhe, clique no joinha para fortalecer esse canal, para a graça de Deus e para a glória de Deus. Amém? Vamos lá? Eu quero direto na mensagem para você compreender. Eu vou fazer leitura e às vezes a mensagem de Jesus, meu irmão, a mensagem ela explica. Jesus ele escreve a mensagem, descreve ela, ele descreve a mensagem e já explica a mensagem. E às vezes a gente só tem que compreender. É forte isso aqui, presta atenção. Olha isso, versículo 7, Mateus 7. Olha isso, é forte. Pedi e vos será dado. Ó, Jesus falando no Sermão da Montanha. É muito forte isso aqui. Buscai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que busca, encontra. E o que bate, será aberto a porta. Algumas versões falam que será aberto. Qual dentre vós que pedindo o seu filho pão lhe dará uma pedra? É forte isso aqui. E pedindo peixe lhe dará uma serpente? Jesus está falando aqui. Você tem que pedir para receber. Você tem que buscar para encontrar. E você tem que bater a porta e será aberta. É forte aqui, hein? A mensagem. E ele está falando para cada um de nós. Você que é homem, no contexto geral da humanidade, seu filho, eu tenho um filho, Davi, eu tenho um filho. Ele está falando, seu filho pediu um pão, você tendo dinheiro, condição, você vai dar uma pedra para ele? Não vai dar, você não vai dar. Se pedir um peixe, você vai dar uma serpente para ele? Não, você não vai fazer isso. Eu tenho meu filho. E se ele pedir um carrinho para mim, eu vou dar um jeito de comprar esse carrinho para ele. Eu vou falar para ele, meu filho, vai ser no momento do papai. Papai está sem dinheiro nesse momento, mas eu vou comprar esse carrinho para você. Você tem paciência? Espera mais um pouco. Espera. Eu sei que a criança, quando é pequena, não compreende. Quando o pai fala para o filho. Quando o pai fala para o filho, fala assim, ele não compreende. É criança. O pai talvez está sem dinheiro, não é o momento, está em viagem. Espera, eu vou chegar em casa, eu vou te dar esse carrinho que você está pedindo. E o filho, tá bom, papai, eu vou esperar. E aqui Jesus está trazendo para cada um de nós. Um filho que vai pedir, aqui eu coloquei o brinquedo, o carrinho, mas está falando do pão. Você tendo dinheiro. Ô pai, meu filho fala, dá um pão para me comer. E você tendo dinheiro, você não vai dar um pão, você não vai comprar um pão para ele. Você vai dar um peixe, um alimento para ele. Aqui a carne, uma alimentação. Ô pai, eu quero aquele negocinho para tomar. Um iogurte, um todinho, o que for. Você tendo dinheiro, você não vai comprar para o seu filho? Você tendo um filho, ele está falando aqui, Jesus falou assim, você não vai comprar para ele? Você vai comprar. E ele continua, você não vai fazer isso? Você tendo um filho, você não vó, o vô, o neto pedir alguma coisa para você, você não vai dar para ele? Você no pai, você no avô, você não vai fazer isso? Jesus está falando aqui. Olha só, para você entender, fica até o final para você compreender. Pois, olha, ele cumprimenta. E é forte demais. Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos. Meu irmão, Jesus está falando na concepção dele, porque ele é santo, ele é bom, ele é bondoso, Deus. Então, na concepção, ele olha para a humanidade e fala, vocês são maus. Você sabe das coisas boas para os filhos. Aqui está no versículo 11, meu irmão. Capítulo 7 de Mateus, é forte isso aqui. Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, é forte isso aqui, dará bens ao que pedirem. Está na minha Bíblia aqui, meu irmão. Está escrito aqui. Jesus escreveu isso aqui para cada um de nós. Aí ele cumprimenta. Olha, cumprimenta. E antes de cumprimentar, concluir, olha o que ele fala. Olha o que eu resumindo. Jesus está falando assim, ó, seu filho pedir pão, você não vai dar pão para ele. Se ele pedir um peixe, você não vai dar um peixe para ele, você vai dar serpente. E ele fala assim, vocês são maus, você sabe das coisas boas, filho. É o que eu acabei de falar aqui.
Se o meu filho pedir um carrinho, alguma coisa, eu tiver dinheiro, eu vou comprar para ele. Mesmo sendo mal. Na concepção de Deus, da humanidade. E você sabe dar coisa boa para o seu filho. A Maria fala assim, imagine o seu pai que está no céu. É forte isso aqui. Dará bens a que lhe pedirem. Alessandro, é isso? Você tem que pedir. Pede e será dado. No começo ele falou isso. Olha só, ele conclui. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei também vós. Porque esta é a lei e os profetas. O que Jesus está falando aqui? O que você olhar para o seu próximo, para os homens, você quer o bem do próximo? Você quer o bem do homem? Do seu próximo? Você quer o bem do seu próximo? Então faça o mesmo. Se você quer o bem, você quer o bem da sua família, de você, faça o bem ao próximo, faça o bem ao homem. Isso é a lei dos profetas. Colocando a linguagem de hoje, os pastores, os mestres nos ensinam isso. Você tem que amar a Deus, amar o próximo, seguir Jesus, não fazer o mal ao próximo. Não é isso que ensina os pastores? Ensina isso através do Espírito Santo. E Jesus conclui isso aí, fala assim, você não pode desejar mal para outra pessoa que você não quer para você. É isso que Jesus está falando. Então, é isso que a lei fala. Os 10 mandamentos, você sabe disso, os 10 mandamentos. Amar seu próximo, amar Deus, respeitar os pais, é isso, tem vários. Não adulterar, não assassinar, não furtará. Então essa é a lei e os profetas ensinam todo dia, os mestres ensinam. É isso que está falando. Entrai pela porta estreita. Agora conclui a mensagem aqui do vídeo de hoje. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele está falando aqui, ó. O mundo é a perdição. Tudo que está nesse mundo é a perdição, é a porta larga. E muitos são que entram por ela. É Jesus está falando, meu irmão, não é eu não. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Aqui está falando a vida eterna, o reino de Deus, que é Jesus. E poucos há de que se encontram, que entram, passam por ela. Então a porta do reino de Deus é estreita? É estreita. Para você seguir Jesus tem que se sacrificar. Não é fácil. Então Jesus está falando aqui. Não é fácil. Você acha que nesse mundo de hoje, moderno que é, você vai ser, eles vão chamar você de moralista, você é moralista. Politicamente correto, tá entendendo? Vai chamar isso. Não é isso nessa concepção. Jesus está falando aqui no Sermão da Montanha. Ele está falando que a porta que leva ao reino de Deus é estreita. Para seguir Jesus, desculpa o termo, o calo é mais embaixo. A coisa é mais apertada. A palavra de Deus está falando. Não é fácil. A porta é estreita, você tem que passar pela porta estreita. Porque o caminho espaçoso aqui, a porta larga, é o mundo. É a perdição. Porque é mais fácil a pessoa se perder. Olha como que o mundo entrega de bandeja várias coisas do mundo que leva à perdição. Agora Jesus é estreito, o caminho estreito é sacrifício. Mas eu falo para você, seguir Jesus quando você tem a condução do Espírito Santo, quando você conhece a palavra de Jesus, paz, alegria, flui dentro de você água viva, que vem direto do trono de Deus. Você sente alegria, mesmo no mundo perdido como está. Mesmo na maldade do ser humano, você sente alegria, você sente poder do Espírito Santo. Mas Alessandro, o mundo está perdido. O mundo está perdido. Aqui eu falando aqui que a porta larga da perdição, é o mundo. Mas Jesus é a porta estreita, passa por ela. Porque Jesus é a porta. Alessandro, não é fácil, não é fácil. Mas se você pedir para Deus, aqui está pedindo aqui, bens, aqui é questão de bens. Questão de bens, aqui está específico de bens. Você pedir para Deus, meu irmão, eu vou contar para você aqui um breve relato. Testemunho, grosso modo. Antes do mês do meu filho nascer, eu não tinha onde morar, estava morando na kitnet, eu não sabia o que ia fazer. Ia alugar uma casa ou ter o filho na kitnet mesmo, onde vão arrumar o berço. Eu ganhei um berço da minha sogra, eu não tinha nem berço para colocar meu filho, olha só. Mas eu busquei a Deus, eu pedi a Deus e bati na porta, que Ele é a porta. Aqui está falando, pede e será dado. Busque e encontrareis. Aqui está falando de bens, aqui está falando de busca a Deus. Porque está falando
Se o seu filho pedir um pão, você vai dar uma serpente? Uma pedra? Não. Você vai dar um pão para ele, um peixe para ele. Então aqui está falando de bens. Então você tem que pedir a Deus. Eu não tinha nada, meu irmão. Eu não tinha uma cadeira para sentar praticamente. Sentava numa cadeira de plástico. Deus me deu um jogo de mesa, abençoada. Me deu condição de morar nesse lugar, nessa casa. Tem condição de ter um sofá, eu não tinha sofá. Eu dormia na cama, assistia TV na cama, não tinha sofá. E eu sentava às vezes na cadeira de plástico. Eu não tinha uma casa. Tinha que ter um carro, mas não tinha casa. E eu falava para Deus, Deus, até o pássaro tem onde morar. Fiz uma oração assim para Deus. Oh Deus, me abençoa. Meu filho tá vindo. Um mês, meu irmão. 8 meses meu filho estava na barriga da minha esposa. 8 meses. Faltou um mês para ele nascer. Eu não tinha nem expectativa, esperança de ter uma casa própria. A verdade é essa. Estou contando para você aqui. Mas eu pedi. Em cima dessa palavra que existe. Essa palavra de Jesus é verdadeira, porque eu vivo ela. Eu pedi, busquei, bati a porta. E Deus concedeu com misericórdia, meu irmão. Misericórdia, posso falar. Chorei várias vezes. Minha esposa também. Meu filho é uma benção. Meu filho foi a oração da minha esposa. Eu também queria um filho. Mas como um filho para morar onde, meu irmão? Uma kitnet. Cabia nem eu e a minha esposa. Mas Deus concedeu tudo, meu irmão. Tudo que a gente pediu, Ele concedeu. Concedeu um filho antes de a gente ter a nossa casa própria. A morada. É forte demais, meu irmão. E muitas coisas Deus concedeu. Fogão não tinha. Nem panela. Teve que comprar panela de última hora. O filho nascendo, comprando panela. Talheres. Copos. Meu irmão. Jarra para beber água. Que não tinha. A geladeira já tinha já. Usada. E outras coisas. A cama. Uma cômoda. E entre outras coisas, meu irmão. Entre outras coisas. Sofá. Passei muita dificuldade. Meu filho, antes de nascer, um mês antes, eu não tinha nada. E Deus concedeu. Fez um milagre na minha vida. O Davi, minha família. Então tudo, meu irmão, tudo na minha vida foi fruto da misericórdia de Deus. Alexandre, mas tem que buscar. Tem. Aqui, está na palavra de Deus. Tem que buscar. Tem que pedir. Tem que bater. Está aqui, ó, a mensagem de hoje. Aí Jesus está falando assim, se vocês são maus, sabe dar coisas boas ao filho, aos seus filhos, imagina o Pai que está no céu. Você pedir para Ele. Ele não vai conceder a vocês? É isso. Mas quando a condução do Espírito Santo, e é no tempo de Deus. Ah, Alessandro, mas pera aí, Alessandro, eu estou pedindo a Deus. Eu não tenho uma casa própria. Eu não tenho uma condução própria. Um carrinho, uma moto. Eu estou pedindo a Deus que eu venha se formar. Meu irmão, eu se formei pela graça de Deus. Passei na prova pela graça de Deus. Tive um filho com a minha esposa pela graça de Deus. Essa casa pela graça de Deus. A condução que eu tenho hoje, a graça de Deus. A saúde que eu tenho, a graça de Deus. Tudo foi pela graça de Deus, pela misericórdia. Mas tem que ter uma busca. Isso eu vou falar, tem uma busca. E Jesus, o próprio Jesus falou, tereis aflições nesse mundo, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, Jesus, nessa mensagem de hoje, eu pincelei, coloquei o testemunho aqui, vários fatores, vários cosmovisão. Ele está falando busca, pede, bate, a porta será aberta. Busca que você vai encontrar. Pede que recebereis. É o próprio Jesus que está falando, meu irmão. Aqui ele está falando de bens, questão material. Tudo que é material, Deus me concedeu pela misericórdia dele, que eu pedi. E entre outras coisas, meu irmão, Deus concedeu. Que estou falando nem de coisa espiritual, que é extraordinária, muito mais acima do que a material. Mas Deus te dá as coisas materiais. Então, meu irmão, essa mensagem, Deus concede, Alessandro? Concede. Questão material aqui. Aqui é questão material. Deus concede coisa extraordinária. Tudo que você pedir a Deus, em nome de Jesus,
será concedida a você. A palavra de Deus está falando, não é eu não, é a palavra de Deus. Luciana, mas eu estou tanto tempo pedindo a Deus. Tanto tempo eu estou pedindo a Deus e já tem um tempo eu não recebi ainda. Eu não recebi ainda. Mas você sabe que quando um filho pede, eu vou colocar aqui um exemplo para você entender, meu irmão. Um brinquedo para um pai, uma criança, não é o tempo da criança que ela recebe, é o tempo do pai. O pai que manda. É a mãe que manda. Mãe, eu quero um brinquedo aqui. Não é um momento. Mês que vem eu vou comprar pra você. Tem uma data que você vai receber esse brinquedo. E quando compra, é uma surpresa, né? A mãe e o pai, chega aqui ó pra você. A criança recebe. O que vai abrir um presente? Papai, obrigado. Com Deus não é diferente. Tá falando aqui, ó. Ele colocou exemplo de nós, para você pegar um exemplo. Com Deus não é diferente. Quando Deus, ele dá de presente algo para você, é uma surpresa. É na data dele, é no tempo dele. Mas o nosso papel é buscar. O nosso papel é pedir e bater na porta. Alessandro, tem dois lados aí. Você tem que entender, tem dois lados. O lado de Deus que já concedeu, no nome de Jesus, e tem o nosso lado. Você tem que pedir. É o próprio Jesus está falando, pede. A mensagem de hoje é essa. Pede, busca e bate na porta. Será concedido. Aqui está falando de bens materiais. O vídeo de hoje é sobre os bens materiais. Como eu falei anteriormente, tudo que eu pedi a Deus, até hoje, Deus concedeu. Mas foi pela misericórdia dele. Lisandro, você chorou? Chorei. Você buscou, Lisandro? Busquei. Você foi no monte? Fui no monte. Você jejuou? Jejuei. Eu passei por muita aflição. Minha esposa também. Mas uma certeza eu tive no coração. E uma confirmação, uma prova. Que Deus, eu pedi e Ele me concedeu. Eu bati a porta, Ele abriu. É forte, né? Eu busquei, encontrei. É isso, Alessandro? É isso. Sou prova disso. Por isso que eu tô aqui, falando de Jesus, falando de Deus. Que eu sou prova disso. Eu não tô falando por falar da Bíblia. Deus fez muitas coisas na minha vida. Tem muito testemunho, muito milagre. Não só disso, mas coisas espirituais também. Muito, muito forte. Para não ficar muito longo o vídeo, é isso, meu irmão. A mensagem de hoje é essa. Pede a Deus. Mas quem concede o tempo certo para receber é Deus. Presta atenção nisso. E o Espírito Santo, ele é o amigo, é o seu amigo. Ele vai consolar, vai te dar paciência. No meio das aflições, você vai ter uma paz que você vai receber, a bênção que você procura. Você está pedindo. Deus está vendo. Vai chegar o momento. É como uma senha. Vou concluir o vídeo assim. É como uma senha. Você pega uma senha, vai chegar o seu momento. Vai chamar a senha, o número. E você vai ser contemplado pela bênção do Senhor. Preste atenção. O momento é de Deus de receber. Mas devemos fazer a nossa parte. Como Jesus está falando aqui na mensagem de hoje. Pedi e vos será dado. Buscai e encontrarei. Batei e vos será aberto. Mateus 7, versículo 7 ao 14. Amém? Fique com Deus. O vídeo de hoje é esse. Não se esqueça de compartilhar, meu irmão. Se inscrever no canal e clicar no joinha, que fortalece. Que Deus te abençoe. Até a próxima.